A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, já deve ter ouvido com certeza a respeito da palavra quaresma. Quaresma significa 40, vem da palavra 40. Quaresma é o período de 40, entre 40 a 44 dias, que é estabelecido pela Igreja Católica, mas que também é praticada pela Igreja Anglicana, Luterana e Metodista. Dias estes onde o cristão ele deve se consagrar a Deus, se preparando para o Domingo de Ramos e também para especificamente para a Páscoa, onde ele celebrará a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, como ele vai se preparar? De acordo com a Igreja Católica, a pessoa ela vai deixar de comer carne vermelha durante esse período de preparação de 40 dias, de 40 ou 44 dias, vai deixar de comer carne vermelha durante esse período de tempo, vai começar a vigiar seu palavreado dentro de casa, vai se manter mais reflexivo com relação às coisas de Deus. Enfim, é uma espécie de consagração. Assim como nós evangélicos fazemos consagração, embora a maioria dos evangélicos não usam essa palavra quaresma, nós usamos a palavra consagração. Quaresma, para mim, é uma consagração e é muito válida para os cristãos. Mas o que não é válido é a forma como é feita e como é tratada hoje, nos dias de hoje. A quaresma ela foi estabelecida alguns séculos lá próximo do cristianismo primitivo. Não sei se é no século IV ou século VI, não lembro mais quando foi estabelecida. É muito importante, porque era uma consagração. Os cristãos daquela época levavam a sério. Mas o que tem de errado com a quaresma? O que tem de errado com esse período de consagração a Deus? Tem vários pontos errados com relação à quaresma. E esses pontos se referem ao lado humano, ao lado das pessoas que promovem, que fazem essa quaresma, que praticam essa quaresma, como também há muitos evangélicos que, ao fazerem as suas consagrações a Deus, acabam fazendo coisas erradas com relação à consagração, acabam barganhando com Deus. E isso é errado. A nossa consagração deve ter como único cunho, como único objetivo, o cunho de nos aperfeiçoar diante de Deus, de nos melhorar diante de Deus, de aperfeiçoar o nosso íntimo, o nosso coração, mudar o nosso coração, nos aproximar de Deus. E isso não deve ser aqui que entra o primeiro engano daqueles que praticam a quaresma, ou daqueles que praticam até mesmo uma consagração evangélica. O engano é achar que nós devemos nos consagrar somente nesses períodos pré-estabelecidos de consagração, seja a quaresma, seja um propósito evangélico definido por nós de tantos dias com oração, jejum e estudo da palavra de Deus. O que eu quero dizer é, passou aquele período da quaresma, ou passou aquele período da consagração, a pessoa ela volta a praticar seus pecados normalmente. Ela volta a se enfiar, é aquele versículo que se cumpre da palavra de Deus, o cão volta ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, é o pecador voltando aos seus pecados, ao invés de seguir na sua santificação com Cristo, porque a santificação, a nossa consagração a Deus não deve ser apenas em dias estabelecidos. Os dias estabelecidos para a quaresma ou para um propósito definido de comunhão com Deus é apenas para nos fortalecermos cada vez mais diante de Deus, enquanto nós damos seguimento à nossa consagração, mesmo sem jejum, mesmo sem uma consagração específica, a oração tem que ter, eu ia falar sem oração, mas a oração tem que ter, mas mesmo depois que acabar o nosso propósito, seja a quaresma, no caso da católica, embora a quaresma seja também praticada pelos luteranos, pela wesleyana, pelos anglicanos, não sei se tem outra igreja que pratica também a quaresma, exatamente com este nome, mas a maioria dos evangélicos não. O que eu estou querendo dizer nesse vídeo aqui é que você não deve se consagrar a Deus apenas durante um período específico de propósito, seja a quaresma, no caso católico, seja algum propósito específico, no caso evangélico, e depois você voltar aos pecados. Quando a Bíblia Sagrada nos ordena que a nossa vida em si já deve ser uma consagração a Deus, constante, diariamente, com ou sem propósito, ela tem que se consagrar a Deus a partir do momento que você se entregou ao Senhor Deus. Eu vou estar mostrando onde que se encontra isso que eu estou acabando de falar, essa exigência de Deus para que nós venhamos nos consagrar diariamente a Deus, se encontra aqui em Lucas, no capítulo 1, no versículo 73 em diante, onde fala assim, no cântico de Zacarias, e do juramento, ele fala algumas coisas para cima aqui, eu só estou lendo, né, dando continuidade ao versículo 73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Aqui está se falando sobre a crucificação de Cristo, que nos libertou dos nossos inimigos, para que nós pudéssemos servir a Deus sem temor.
Agora preste atenção no versículo seguinte, que é o versículo 75. Em santidade, esta é a forma como nós devemos servir a Deus, sem temor, em santidade e justiça perante Ele, ou seja, perante Deus, todos os dias da nossa vida. Eu vou repetir isso aqui. A Bíblia Sagrada está falando que nós devemos servir a Deus com temor, em santidade e justiça perante Ele, perante Deus, todos os dias da nossa vida. Aqui não fala que nós devemos servir a Deus em santidade e justiça somente em períodos específicos de consagração ou somente na quaresma, como a maioria das pessoas tem levado a quaresma, tem levado suas consagrações a Deus e depois, como eu falei, faz coisas piores, faz coisas horríveis depois. Isso chama-se barganha e também hipocrisia do cristão. Do cristão não, como eu falei, né? Tem uma diferença entre cristão e crente. Cristão é o que segue Jesus. Isso é uma hipocrisia do crente perante Deus. Dá uma lida em Isaías 58, quando Deus ele mostra ali em Isaías 58, lê o capítulo todo, que fala sobre o verdadeiro jejum diante de Deus, ou a verdadeira consagração diante de Deus. Eu vou resumir para você, para que eu não precise ler para você, porque é bastante extensa a passagem, mas ali Deus está repreendendo os judeus que estavam em intensos períodos de jejum, de oração, de busca de Deus, de leitura das Escrituras Sagradas. E Deus não estava respondendo a nenhum deles. Deus não estava respondendo à oração deles. Então eles foram questionar Deus, por que nós jejuamos e o Senhor não responde? Por que jejuamos? Por que ficamos dias e dias sem comer? Por que nós nos consagramos ao Senhor e é como nada isso que nós fazemos? E Deus, ele responde falando assim, quando vocês jejuam assim como um povo que aparentemente tem prazer em buscar o Senhor. Um povo que aparentemente, é isso que Deus está falando ali, um povo que aparentemente tem prazer nas Escrituras Sagradas, naquilo que eu ensino nas Escrituras Sagradas, mas no fundo vocês estão buscando seus próprios interesses. No fundo vocês têm interesse de não abandonar o pecado. E qual é o tipo de consagração, de jejum que realmente eu quero da parte de vocês? Tudo isso você encontra lá, estou falando nas minhas palavras. Continua Deus, qual é o tipo de consagração de jejum que eu quero de vocês? Não é que vocês sejam benevolentes de uns para com os outros, que ajudem o necessitado, que cubram o nu, vestindo o nu, que alimente o faminto, dê água para o sedento, que recolhas em casa o desterrado, e etc, etc. Ou seja, Deus está falando que a verdadeira consagração a Deus, muito mais do que algo externo que nós fazemos, é algo interno. É a manifestação da benevolência, da fraternidade, do amor. É a mudança de coração. É a transformação de vida interna, que é o que nós temos que buscar diante de Deus, porque de nada adianta você ficar na quaresma sem comer carne vermelha, como é orientado segundo a Igreja Católica, mas o seu coração está mais vermelho que carmesim ou escarlata, de pecados, de transgressões, de inveja, de egoísmo e tantas outras coisas mais. Então você quer se consagrar, quer fazer uma quaresma? Faça! Mas depois que terminar o período de 40 dias de quaresma, de consagração a Deus, preparando-se para a celebração da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo, após esse período, continue se dedicando a Deus, mas para isso deve ter havido e tem que haver antes uma decisão firme de você por completo se consagrar a Deus. É isso que Deus deseja da vida de cada um de nós. Porque o que acontece com o ímpio, nós passamos aí o período de carnaval, inclusive a quaresma ela dá-se início logo depois da quarta-feira de cinzas, quando acabou de acabar o carnaval, graças a Deus. Graças a Deus acabou. Então, as pessoas se afundam na prostituição, na licenciosidade, no engano, na mentira, lambuzam-se no pecado e depois vai barganhar com Deus. Senhor, agora eu vou me consagrar para celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. Isso é hipocrisia diante de Deus. Assim como Deus não aceitou a consagração com jejum dos judeus, em Isaías 58, Deus ele não aceita essa sua quaresma. Deus não aceita, evangélico, esta tua consagração. Se ela só serve nesses dias específicos de consagração, passando isso, você pouco está se importando
com a mudança do seu coração. Pouco está se importando em continuar no caminho da santidade, da comunhão com Deus. Muito pelo contrário, tem se misturado com o mundo. Então é este o tipo de quaresma que não agrada a Deus. Este é o tipo de consagração que não agrada a Deus. Lembrem-se, devemos servir a Deus em santidade e justiça, como está aqui no versículo 75, durante todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Que Jesus te abençoe.